Olá! Você já se perguntou por que negócios que vendem muito parecem sempre estar com caixa vazio? Ter que pagar fornecedores, funcionários e outras contas antes de receber dos clientes ou esperar aquele pagamento importante que ainda não caiu? É como tentar encher um balde furado, e isso pode drenar o capital de giro aos poucos. Ou pior, colocar o negócio numa situação crítica. Por isso, é essencial que empreendedores e gestores compreendam o efeito devastador de ignorar ou não calcular o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento nos negócios. Hoje, vamos mergulhar nesse assunto. Vou mostrar como desconhecer esses prazos pode comprometer a saúde financeira de qualquer empresa. E claro, como mudar esse jogo. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. É a sua inscrição que me ajuda a produzir conteúdo toda semana. O prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento são conceitos que, embora pareçam técnicos, estão longe de serem somente isso. Eles têm impacto direto no dia a dia dos negócios e influenciam tanto o fluxo de caixa quanto o capital de giro. E para entendermos esse impacto, vamos primeiro entender o que são esses dois conceitos. Começo pelo prazo médio de pagamento, ou simplesmente BMP. Esse prazo representa o tempo médio que a empresa leva para pagar seus fornecedores e demais obrigações financeiras. Em outras palavras, é o intervalo entre a compra de insumos, mercadorias ou serviços e o momento em que o pagamento realmente sai do caixa. Para ilustrar, vamos estudar o caso do Renan. Nosso empreendedor é dono de uma loja de artigos esportivos e, a cada 30 dias mais ou menos, precisa fazer compras para repor o seu estoque. Os fornecedores da loja do Renan costumam dividir o pagamento em duas parcelas. A primeira vence 15 dias após a compra e a segunda 45 dias depois. Logo, Renan tem 30 dias como prazo médio de pagamento de compras de mercadorias. Sabemos que quanto mais longo for o prazo médio de pagamento, é melhor, porque a empresa tem mais tempo para vender os produtos do seu estoque e assim colocar dinheiro no caixa antes que ocorra o desembolso com o pagamento. Por outro lado, um prazo médio de pagamento curto demais pode pressionar a empresa a pagar rapidamente, comprometendo o caixa e dificultando a quitação de outras despesas importantes. Por isso, o prazo médio de pagamento é um indicador fundamental para entender o ritmo dos pagamentos e o impacto disso na saúde financeira do negócio. Neste exemplo, considerei apenas o prazo médio de pagamento de compras de mercadorias, mas sabemos que os negócios possuem uma variedade de gastos. Assim, para calcular o prazo médio de pagamento de maneira mais precisa, é necessário considerar todos os gastos do mês. Veja esse passo a passo que preparei para te explicar. Em uma planilha, liste todos os gastos ou pagamentos realizados dentro do mês, incluindo fornecedores, despesas fixas e variáveis. Na coluna ao lado, insira o valor de cada gasto e, ao final, some o total dos gastos. Na próxima coluna, registre os prazos em dias, entre a data da compra e a data de vencimento. Na coluna ao lado, multiplique o prazo de cada gasto pelo valor correspondente e, ao final, some os valores desta coluna. Agora, divida a soma dos valores ponderados pelo valor dos gastos. Esse será o resultado do prazo médio de pagamento do negócio. Veja que no caso do Renan, o prazo médio de pagamento é de 29,47 dias, ou 30 dias. Agora vamos entender o que é o prazo médio de recebimento, ou BMR. O prazo médio de recebimento representa o tempo médio que a empresa espera para receber o pagamento de seus clientes após uma venda. Esse período começa no momento em que a venda é concluída e vai até o dia em que o dinheiro entra efetivamente no caixa. No caso do prazo médio de recebimento, quanto mais tempo a empresa demora para receber, pior é para o caixa. Esse intervalo afeta diretamente o capital de giro, já que o dinheiro que ainda não foi recebido não pode ser usado para cobrir os gastos. Por isso, o negócio precisa dispor de outros recursos, ou seja, o capital de giro, para se manter em dia com os compromissos. Por outro lado, um prazo médio de recebimento mais curto significa que o negócio recebe mais rapidamente, o que mantém um fluxo constante de entrada de caixa que possibilita pagar os compromissos e diminui a necessidade de capital de giro para cobrir os gastos. Vamos ver como isso funciona na loja do Renan. Ele costuma vender os produtos com prazos de 30 e 60 dias para pagamento, resultando em um prazo médio de recebimento de 45 dias. Para calcular o prazo médio de recebimento exato, basta planilhar todas as vendas, incluindo valores e prazos, e repetir o cálculo que utilizamos para encontrar o prazo médio de pagamento. Agora que você sabe o que são prazo médio de pagamento e de recebimento, vamos entender por que esses conceitos são tão importantes para os negócios. E para isso preciso falar sobre o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o intervalo entre o momento em que a empresa paga seus fornecedores e o momento em que recebe o dinheiro das vendas. Esse período mostra o tempo em que o capital da empresa está preso nas operações sem gerar novas entradas.
Para ilustrar, vamos ver como esse ciclo funciona na loja do Renan. Imagine uma linha do tempo das operações dele. Encontramos que o prazo médio de pagamento é de 30 dias. Ou seja, desde o dia da compra, D0, até o dia do vencimento do pagamento, passam-se 30 dias. Também encontramos o prazo médio de recebimento da loja, que é de 45 dias. Isso significa que, considerando as vendas realizadas no dia 0, o recebimento ocorre, em média, 45 dias depois. Perceba que no gráfico existe um intervalo de 15 dias entre o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Esse gap de 15 dias é o que chamamos de descasamento de prazo, e é exatamente aqui que surgem os riscos para o fluxo de caixa, pois o capital de giro da empresa precisa cobrir as despesas enquanto o dinheiro das vendas ainda não chegou. Com esse descasamento de 15 dias, a loja precisa manter uma reserva constante de capital de giro, o que reduz os recursos financeiros disponíveis para investimentos. Se o negócio não tiver essa reserva, precisará recorrer a empréstimos bancários ou outras linhas de crédito, o que aumenta o endividamento e pode comprometer a sustentabilidade financeira da empresa. Por isso, é fundamental que os negócios conheçam seus prazos médios, porque quanto maior for esse intervalo, maior será o buraco financeiro que pode exigir a utilização de um volume muito alto de capital de giro ou de empréstimos. Agora que entendemos o impacto desse descasamento de prazos, vamos conhecer as principais estratégias que o Renan pode aplicar para reduzir essa lacuna e otimizar o ciclo financeiro da sua loja. Primeiro, vamos focar no prazo médio de recebimento, que, como vimos, quanto menor esse prazo, melhor para o caixa. Então, uma das principais estratégias é fornecer incentivos para que os clientes reduzam as compras parceladas, realizando pagamento à vista ou com até 30 dias. Para isso, a loja pode, por exemplo, oferecer um desconto especial para clientes que pagam à vista, incentivando-os a antecipar os pagamentos e acelerando a entrada no caixa. Outra estratégia importante é analisar o perfil dos clientes para ajustar os prazos de recebimento e de vendas. Por exemplo, se o negócio possui grandes clientes ou clientes com histórico de pagamentos em atraso, pode ser vantajoso reduzir o prazo oferecido a eles. Dessa forma, mesmo que ocorram atrasos, o impacto no prazo médio de recebimento tende a ser menor. Já que falei de atraso, é importante que o negócio possua um processo de cobrança bem estruturado para reduzir o tempo de atraso dos clientes, trazendo esse dinheiro para dentro mais rápido. Para isso, automatizar a cobrança ajuda a manter o cliente informado sobre prazos de vencimento, acelerando a recuperação dos valores devidos. Nesse aspecto, o software de gestão financeira Granato é um recurso importante, pois permite personalizar a régua de cobrança e gerenciar esses processos de maneira prática e eficiente. Para saber como aumentei em 36% o dinheiro no caixa da empresa, utilizando técnicas de cobrança e a régua de cobrança, nesse vídeo que está aparecendo na tela, explico como você pode fazer isso nos negócios. Para negócios que trabalham com vendas parceladas somente no cartão de crédito, pode buscar a antecipação desse crédito para encurtar o prazo médio de recebimento. Mas lembre-se que essa alternativa envolve custos como tarifas e juros, que diminuem o valor da entrada, e quando utilizados rotineiramente, pode inclusive comprometer o lucro das vendas e do negócio. Agora vamos focar no prazo médio de pagamento. O objetivo é desenvolver ações para diminuir esse prazo para que haja o menor descasamento possível, garantindo mais tempo para vender e gerar entradas antes de pagar as despesas. Como não poderia deixar de ser, a primeira ação é negociar com os fornecedores para estender o prazo de pagamento. Se, por exemplo, a loja do Renan conseguisse ampliar seu prazo médio de pagamento de compras de 30 para 45 dias, já reduziria ou até eliminaria o descasamento no fluxo de caixa. Embora pareça pouco tempo de prazo, essa diferença de 15 dias pode representar um alívio para o caixa. Isso ajuda a liberar o fluxo de caixa e manter o capital de giro disponível para outras necessidades, como despesas imprevistas ou investimentos. Outra ação é concentrar os pagamentos em algumas datas específicas que coincidam com um período de maior entrada de caixa. Dessa forma, é possível maior previsibilidade das necessidades de caixa e pode-se trabalhar com mais antecedência na obtenção de capital de giro para suprir a necessidade. Essas são algumas práticas para otimizar o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. E juntas, elas ajudam a equilibrar o ciclo financeiro, tornando o caixa mais estável e reduzindo a pressão sobre o capital de giro. E aí, deu para entender como prazos médios de pagamento e recebimentos, se não forem bem gerenciados, pode causar um estrago no caixa dos negócios? No exemplo da loja do Renan, vimos um descasamento de 15 dias, mas ele pode até ser maior. Digo isso porque mostrei apenas os prazos financeiros, de pagamento e recebimento, sem contar um tempo em que as mercadorias ficam em estoque até serem vendidas, o que pode prolongar ainda mais o ciclo financeiro. Independente disso, as estratégias que apresentei são fundamentais para alcançar o equilíbrio de caixa e evitar surpresas. Quando conseguimos alongar o prazo de pagamento e encurtar o prazo de recebimento,
o caixa respira, o capital de giro se preserva e o negócio ganha mais fôlego para crescer. Por isso, entender e controlar esses prazos não é apenas uma técnica de gestão, é uma estratégia fundamental para a sustentabilidade financeira e para o crescimento do negócio. Agora diga nos comentários, como você tem gerenciado o prazo médio de pagamento e recebimento nos negócios? Já aplica alguma dessas estratégias ou vai começar agora? Para continuar se aprofundando sobre os cálculos financeiros indispensáveis para tocar os negócios de maneira profissional, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quer aprender os passos essenciais de como fazer a gestão financeira na pequena empresa, assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.